Conversando com um dos meus filhos nesses dias, ele trouxe uma notícia que deixou a gente bastante triste, porque havíamos acabado de perder um amigo de longo tempo pelo problema da Covid. Aí conversamos um pouco, ele ficou triste, eu também um pouco triste, né? Então descansou dessa vida. E nessa conversa eu respondi para ele que nós vivemos, na verdade a nossa vida, ela é de dias difíceis. E lembrei desta passagem nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, aos irmãos lá em Éfeso, lá no passado, no primeiro século da era cristã. O apóstolo Paulo escreve falando para aquelas pessoas, para que eles pudessem despertar, acordar a tempo, porque os dias eram difíceis. Se naquela época os dias já eram difíceis, imagine nossos dias hoje. Principalmente nesses dias que nós estamos passando, onde de vez em quando, ou mais que da frequência, recebemos alguma notícia que existe alguém que está internado no hospital e que a família está muito triste, porque a esperança dessa pessoa voltar, principalmente quando está entubado, é uma esperança bem pequena. Então os dias são difíceis no aspecto geral. Difícil até no ponto de você seguir o verdadeiro Deus, porque tais homens têm interrompido o caminho que leva o homem a Deus. E lembrei destas palavras em Efésios capítulo 5, no versículo 14. Ele diz bem assim: pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como néceis, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Os dias são maus. Se não é de uma forma, é de outra. Então, procurar compreender qual é a vontade do Senhor depende do meu querer, ficar perto de Deus. Porque qual é a saída que eu ou você tem? Nós não temos saída outra para falar, eu não vou ficar com Deus porque eu tenho um lugar melhor. Não existe. O melhor de nossa vida é ficar próximo de Deus, esperando nele, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é o Senhor de todas as coisas. O apóstolo Paulo ainda tenta ajudar um pouco mais, falando desses dias que são maus. Esses dias são maus porque, além de tirar o caminho que conduz à vida eterna por tantas doutrinas erradas, além de tirar o direito da pessoa ter uma saúde física, o pecado tem feito muita gente chorar nesses dias. O pecado é o causador de todas essas coisas ruins, porque vem da parte maligna, o adversário de Deus. Olha na segunda carta de Timóteo, nos ajuda a compreender um pouco mais. Segunda carta, capítulo 1, no versículo 6. Timóteo agora tenta ajudar, aquela igreja lá em Éfeso. Timóteo recebe do apóstolo Paulo as instruções e esses conselhos que ele faz para Timóteo, começando no versículo 8, ele fala para Timóteo, para que ele não se envergonhe do Evangelho. Essa boa notícia, a boa nova que veio de Deus. Não tenha vergonha, Timóteo. E Paulo fala aqui de uma forma com sentimento, porque ele está sofrendo agora até prisão e perseguição, porque ele pregava as boas novas, pregando as boas coisas que veio de Deus para salvar o homem. É triste isso. Alguém procurando fazer o bem e outras pessoas atingidas pelo maligno querendo fazer o mal, ensinando outras doutrinas. Aí ele fala para Timóteo assim no versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus.
que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho de Cristo, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa confiança nós precisamos ter. Eu preciso ter, e você que está do outro lado me assistindo, precisa ter essa confiança que Ele é poderoso para guardar a nossa vida, que foi envolvida e educada nas palavras do Evangelho. Ele é poderoso para guardar até aquele dia. E você percebeu na leitura que ele fala que o Evangelho é que traz a vida. Vida e morte. Vida significa você continuar na alegria que você tem dentro de você para a eternidade. E morte significa separação, tristeza, choro também para a eternidade. Percebeu que ele falou no versículo 10? E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Você quer ter vida? Creia no Evangelho. Dedique a sua vida ao Evangelho. Você quer ter vida? Deposite a sua confiança nas palavras que saiu da boca de Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Não há outra saída. Agora, se você continuar confiando em doutrinas criadas por homens que praticam hoje em dia, dizendo que é de Deus, tenha cuidado, porque você está errando o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. Também na segunda carta de Timóteo, depois a gente vê. Segunda carta aos Tessalonicenses, veja como o homem, atendendo à voz do maligno, destruiu e distorceu o caminho para que o homem errasse. 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 9. Essas palavras é bastante dura, mas talvez você está envolvido nesse meio. Está dedicando o seu tempo a esse meio, dedicando a sua mente a esse meio aprendizado errado. Olha o que ele diz no versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O aparecimento da parte maligna, que já apareceu para tentar destruir as coisas de Deus, é segundo a eficácia de Satanás. E ele consegue fazer algo que você talvez esteja impressionado e até admirado. Mas veja um pouco mais. E com todo engano da injustiça aos que perecem, com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor de Deus que foi demonstrado através do Evangelho. Porque Deus mostrou seu grande amor através do Evangelho. Quando Ele enviou seu Filho, esse Filho se fez carne, nascendo da Virgem Maria, foi gerado no seu útero, Deus mostrando seu amor. Esse Filho veio, se tornou um homem e se entregou de morte na cruz. Ele se deu para morrer numa cruz. Ele derramou seu sangue. Esse é o amor da verdade que está em Cristo. Então a Ele devemos ouvir.
a ele. E ele fala o seguinte ainda: e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. E quantas pessoas hoje têm mostrado o seu amor às coisas injustas, a mentiras, doutrinas erradas, que Deus nunca ensinou, nunca mandou que a gente praticasse. Hoje o homem está se deleitando e principalmente o homem moderno, cada dia mais se apega a tantas doutrinas erradas e fica difícil voltar para a verdade descrita através do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe que quando eu estava conversando com meu filho, que ele me deu notícia de um amigo nosso que havia falecido, como tantos outros que faleceram nesses dias, traz tristeza. E eu disse para ele: filho, os dias são maus. Vamos apegar as mãos de Deus e ficar bem perto dele, ouvindo os conselhos e os ensinos que ele tem nos dado, para que possamos, mesmo que venhamos a perder a vida física, não perdemos a eternidade com ele. E ele me respondeu: é isso mesmo, pai. Percebeu, os dias são maus. Quem trouxe o mal? Ele acabou de revelar aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Você pode conferir na sua Bíblia. Leia mais que uma vez e coloque a sua vida, examine a sua vida para ver se você não está praticando coisa errada, atribuída e ensinada através dos homens. Porque é isso que o diabo quer, é enganar você e enganar a mim, para que a gente vive no meio dessa confusão religiosa e não acerte o caminho para voltar para o Pai que está na eternidade. Agora sim, segundo Timóteo, ele nos ajuda a compreender que os dias que nós estamos passando são dias maus. Maus por causa dos homens que são maus. Se entrega às fábulas, essas engenhosamente inventadas pelos homens e não segundo Cristo, e está cheio no nosso meio. É você ligar a televisão, ligar um rádio, ou na rua passando em alguma porta aberta. É muito absurdo. São coisas que nem dá para a gente contar, porque são coisas muito ridículas até, que o homem está sendo envolvido e achando que Deus está ali. Deus não está ali. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, ele fala para Timóteo agora, o apóstolo Paulo falando para ele, que vai chegar um tempo, e provavelmente esse tempo é hoje, onde nós estamos vivendo. Vai chegar um tempo que as pessoas não iam querer dar crédito à verdade ensinada por Deus. Mas as fábulas iam crescer de tal maneira, as doutrinas inventadas nas igrejas, nos grupos religiosos, iam se encher, iam multiplicar de pessoas, porque não iam gostar dos ensinos de Jesus, mas ia dar crédito às mentiras e estas fábulas que têm acontecido. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Versículo 3. Confira comigo aí. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, vai chegar uma hora, e estamos vivendo esses dias, que o homem vai sentir como a coceira nos ouvidos, e não vai suportar a doutrina. Não querem a doutrina que Jesus ensinou. Porque a doutrina que Jesus ensinou, ela é suave, ela é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 começa: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Os homens modernos hoje
As pessoas que estão procurando satisfazer o que ele quer ouvir, não vai achar o evangelho puro, porque já sai de casa procurando algo que agrade a ele. Deus não deu a sua palavra para agradar a nós. Ele deu a sua palavra para nos salvar, para nos educar, para que possamos morar com ele. Isso é amor. O pai corrige ao filho que ama. E nem sempre o filho fica contente com aquilo que o pai está falando, porque às vezes o pai tem que falar um pouco mais duro com ele, porque está praticando algumas coisas erradas. Mas depois, ao passo que está sendo exercitado essa correção, ele percebe que isso é algo importante para a sua vida. E ele vai dar valor àquilo que o pai falou. Lembra que Deus nos ama. Se ele não amasse a mim nem você, ele não teria dado o seu único filho para que pudesse morrer em nosso lugar. Então Deus nos ama com um amor que nós às vezes nem compreendemos. Que pai maravilhoso nós temos. Por isso ele disse que ia chegar um dia que o homem não ia suportar essa doutrina, mas ia se encher os seus ouvidos como se fosse uma coceira de coisas erradas. E o nosso mundo está assim. Os nossos dias. Paulo disse que os nossos dias são difíceis. Pode entender isso? Difícil no aspecto geral. Pois tudo vem para tentar destruir a palavra de Deus na sua vida e na minha. Seja uma pessoa esperta, enquanto você pode caminhar com suas próprias pernas, enquanto você pode raciocinar, enquanto você pode pegar a Bíblia e examinar. Não fique atrás de doutrinas erradas, porque o diabo vai ficar feliz e batendo palma quando você não pratica as coisas que Jesus ensinou. Quantas coisas foi ensinado por Jesus, mas hoje fazem bem diferente. E se você não para examinar, você vai estar perdido para sempre. Vou repetir aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Examine a sua vida espiritual. Será que você não está praticando alguma fábula inventada pelo seu pastor, pelo homem que está dirigindo? Será que não tem inventado alguma coisa? Examine as coisas que você tem praticado para ver se você não já está fora de Deus. Se estas coisas que você pratica está se sentindo como coceira nos ouvidos e você já deixou de lado a sã doutrina que veio de Jesus. Eu oro para que Deus possa ajudar você, como tem me ajudado, a examinar as Escrituras e ser uma pessoa esperta como a serpente, mas mansa como o pombo, para que você vá morar com Deus e não vá sofrer na eternidade, junto com tantos que não querem estar com Deus por obedecer a sua própria doutrina que ele tem inventado. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria sempre para ajudar uns aos outros. Se você tem gostado das coisas que eu tenho postado, se inscreva no canal. Mande para pessoas que você ama, mande para todas as pessoas, para ajudar eles também, enquanto há tempo. Porque a morte continua levando. E ai daquele que for pego pela morte e não tem a sua vida assegurada em Jesus Cristo, no teu santo evangelho. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos.